Eu acho que eu nunca li nada tão pesado depois dos livros da Paula Femme. Bom, gente, hoje eu vou falar com vocês sobre o incrível A Garota da Casa ao Lado, do Jack Ketchup, eu não sei falar o nome dele. Eu terminei de ler esse livro agorinha, tava lendo ali no sofá, porque esse livro, gente, ele é muito pesado, ele é muito forte, de verdade, assim, eu acho que a coisa mais pesada que eu já li nos últimos tempos, terror psicológico, de tudo que você pode imaginar, e eu acho que esse vídeo precisa de emoção. Essa é uma resenha que precisa de emoção, então eu vou usar tudo isso que eu tô sentindo agora pra poder falar sobre essa história com vocês. Não se preocupem, eu não vou falar nenhum spoiler, e eu não sabia disso, eu fui saber na hora que eu peguei o livro. Mas o que acontece aqui é um caso real que ficou muito famoso no estado de Indiana, em 1960, 70, alguma coisa. Eu não vou falar muito sobre o caso real para não estragar a surpresa do que é o livro, né? Do que se trata a história, de como que é o final. Mas assim, só para dar uma pincelada, o caso real ele é sobre essa menina de 16 anos chamada Sylvia Likens. E ela e a sua irmã mais nova, elas se mudam para uma casa da mãe de uma... Era a mãe de uma colega de escola da mãe dela. É meio confuso mesmo. Mas a mãe dela é acusada de furto e tal, e aí ela dá as filhas dela para essa mulher cuidar, é muito bizarro. E aí essa mulher, ela meio que vai expor essa menina, a Sylvia Likens, a torturas físicas e psicológicas das formas mais extremas possíveis. E assim, ele é um crime que ficou muito conhecido no estado de Indiana, ele ficou muito famoso. Tem até um link da Macabra TV, parceira da Darkside, né, para publicação desse livro. Então tem um link explicando todo o caso real da Sylvia Likens. Então eu vou deixar aí no link da descrição. Se eu esquecer por acaso, me lembrem nos comentários, mas o link vai ficar aí para vocês lerem a matéria completa. E o livro, gente, ele é interessante porque ele é, claro, é uma história toda ficcional, narrada em primeira pessoa por uma das crianças que presenciaram toda a história, que é o David. Então o David, ele já agora é adulto, ele já se casou, né, e ele guarda uma angústia muito grande dentro dele de alguma coisa muito terrível que aconteceu na infância dele, e ele precisa expor isso de alguma forma. Então ele vai começar a escrever a história inteira do livro. A história de quando ele tinha 12 anos de idade, ele vivia no bairro com as outras crianças, aquela coisa bem It a coisa, sabe? Certas partes da história me lembrou também bastante O Corpo, do Stephen King. Aquela questão da amizade, as amizades de infância, a amizade da adolescência, sabe? Beber Coca-Cola e jogar pedrinha no lago, esse tipo de coisa. Então eles estão em pleno verão quando essa menina se muda para casa ao lado do David, né? A Megan e a Susan, então a Megan é a mais velha, ela tem 14 anos, e a Susan é a mais novinha, mudam para casa ao lado. E quem mora na casa ao lado é um dos amigos do David, né? Ele mora com ele e a mãe dele. E aí então tem toda uma explicação do porquê essas meninas vão morar lá, até que ele conhece a Megan. E ele meio que se apaixona, ele tem aquela paixonite de infância pela Megan, né? Ele tem só 12 anos, então ele rola aquele interesse, ele fica encantado pela Megan. E a Megan acaba contando, deixando escapar que ela não está sendo muito bem tratada naquela casa, que a Ruth, né, que é a dona da casa, ela não está tratando a Megan muito bem, ela não sabe se é culpa dela, o que ela fez de errado. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo, até que a gente vai descobrir que a Ruth tá assim torturando a Megan. A gente acaba emergindo mais ainda na história, e quando ela começa a ficar pesada, porque a Ruth vai sim, né, começar a torturar a menina, e aí ela vai começar a envolver as crianças do bairro, inclusive o próprio filho, incluindo também o David, naquele jogo de tortura e, sabe, manipulação e de corromper mesmo aquelas crianças. É muito difícil a gente ver se o David tinha culpa, se ele foi conivente, né, se ele não podia ter feito nada antes a respeito daquilo, porque ele só tinha 12 anos, mas por que ele não fez nada se ele sabia que aquilo que estava acontecendo era errado? Por que ele deixou passar tanto tempo até que as coisas ficassem muito mais sérias? Tem todos esses jogos, mas eu consegui levar a história para um outro lado, que eu já vou falar já. Mas assim, gente, ele é um livro muito pesado, muito pesado. Quando eu falo que é pesado, é porque é pesado de verdade. Eu já li muita coisa pesada. Eu sou um adepto da leitura de livro de terror, de thriller, de tudo que você possa imaginar que tem esse lado mais obscuro, eu gosto muito. E eu nunca cheguei perto de nada tão que mexesse com a sua cabeça, sabe? Porque as coisas elas começam aos poucos e aí você fica, não é possível que a história vá por esse lado.
E sim, ela vai. Ela vai passar por aquilo que você estava imaginando mesmo. De uma forma muito brutal, muito brutal. Tanto que tem alguns comentários do próprio autor no final do livro que ele fala que ele até deixou cenas de fora. Que elas eram tão brutais que não valiam a pena colocar aqui. Isso me lembra muito daquele filme Irreversível, não sei se vocês já assistiram, gente. É um filme incrível, muito bom. Mas ele tem uma cena de estupro que, se não me engano, ela dura 4 minutos ou 3 ou 4 minutos, alguma coisa assim. Mas é uma cena longuíssima, interpretada pela Monica Bellucci, né, que é uma atriz que eu adoro. E assim, essa cena foi muito polêmica, porque assim, era necessário ter essa cena para poder chocar o filme. O nome do filme é Irreversível. Então assim, você vai assistir o filme já sabendo o que te espera. E é um filme brutal também, é muito, muito bom. Eu recomendo o filme, mas se você não tem psicológico para isso, não assista. Ou assista passando a cena do estupro para frente, porque é uma cena pesadíssima. No caso do livro, eu acho que não é que era necessário, mas eu acho que não teria tanto impacto para mim se não tivessem aquelas cenas. Porque as cenas, elas são assim muito explícitas, elas são bem descritivas, só que eu acho que é uma tortura mais psicológica do que física na mente do leitor. Pelo menos na minha foi assim. Uma coisa, ela vai se agravando de um jeito tão sutil, e quando você percebe, você já está envolvido numa coisa tão absurda, te faz entender um pouquinho a mente do David. Porque ele meio que foi sendo corrompido também, aos poucos, ele foi deixando pra lá. Quando ele percebeu, ele já estava numa coisa que ele não podia mais sair daqui. Teve uma certa... Eu lia com tremedeira, gente. Minha mão tremia, assim, sabe? Todos aqueles personagens, eles têm alguma coisa de nós mesmos, né? A Ruth tem aquele lado da inveja, né? Da loucura. Aí tem as outras crianças também, que tem aquela coisa da curiosidade mórbida. Lembra também, em certos pontos, o Senhor das Moscas. E é interessante também a gente acompanhar o David com isso. Porque o David, ele é uma criança, tá? 12 anos, mas ele sabe o que é errado. Ele se deixou permitir ficar ali dentro até um certo ponto, que a própria consciência dele começou a acusar. E aí tem uma cena muito interessante no livro, que ele tem um sonho assim bizarro, pesado demais, que ele acordou totalmente assustado. É uma cena fortíssima desse pesadelo que ele tem, que representa essa coisa do alerta, o seu corpo, a sua mente, o seu interior avisando, né? Sai, faça alguma coisa, você não é assim. Tanto que o David é o único que parece ter essa luz. Então eu acho que ele representa muito essa coisa da gente, né? Até que ponto a gente pode permitir certas coisas. Então, gente, o livro é assim o tempo inteiro. Ele é muito pessimista. Ele é um livro que ele não tem um final feliz, né? Não espere um Deus Ex Machina no final, porque não vai ter. Mas o Jack Ketchum, ele sabe exatamente como contar uma história. Ele é um livro extremamente bem escrito, ele é escrito de uma forma simples, ele não decora o texto com filosofias e tal, não. Ele só conta a história, a filosofia fica por sua conta. Então assim, é primoroso, é uma escrita incrível. Eu recomendo o livro para quem já gosta desses assuntos mesmo, porque é muito pesado de verdade, sabe? Eu acho que a cena mais pesada para mim foi o final. Tem uma cena que eles fazem uma coisa com a menina no final do livro ali, perto do clímax, que cortou meu coração de todas as formas possíveis, assim, eu não sabia nem o que falar. Muito cruel, gente, muito cruel. Tem que ter 2 cu pra ler o livro, eu já aviso isso a vocês. A capa do livro também já revela muita coisa. O livro todo ele se passa no verão, sol, parque de diversão, onde as crianças estavam na rua brincando, tomando limonada, jogando bola. E olha essa capa, ela é cinza, ela é preta e branca, ela não tem cor. A casa, ela é borrada, sabe? A cidade, né? Que ela é borrada, então é um livro que ele fala muito até na capa, né? O livro ele conta também com mais 2 contos extras do próprio autor. São contos que não tem nada a ver com a história do livro, mas são contos para você conhecer mais também a escrita do autor, se você nunca leu ele, como eu também não li. Tem um filme dele que se chama Um Crime Americano, que tem até a Ellen Page, que agora ela se assumiu trans, né? Se não me engano, acho que é Evan Page agora. É um filme que ele não é uma adaptação do livro, porque a história é diferente. Ele é mais uma adaptação do caso real. Tanto que a própria personagem se chama Sylvia. E também tem a adaptação do livro, que eu não sei de que ano que é. Ele tá na lista dos filmes mais perturbadores que existem. Então eu quero sim assistir o filme, porque assim, né, gente? Já tô na merda mesmo. Eu vou assistir os 2 filmes e aí eu falo pra vocês o que eu achei dos filmes no Instagram. Me sigam no Instagram, o link tá aí embaixo também na descrição. Assim, gente, esse foi a primeira leitura que eu fiz no ano.
tá? A gente já tá no comecinho do ano e esse foi a primeira leitura que eu finalizei. Eu não achei nada que fosse um defeito, eu acho que até as cenas mais pesadas e cruéis têm uma certa importância no livro, elas não estão aqui como aquela violência barata, que nem a gente viu, por exemplo, no Diário de uma Escrava mesmo, bem assim, cenas jogadas, né? E aqui não, aqui as cenas têm um propósito, a história ela é coerente em todos os sentidos, até porque ela é apoiada, né, num caso real, mas o cara soube conduzir muito bem a ficção, né, as sensações, os sentimentos. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Vale a pena ler o livro, como eu falei, se você gosta desses assuntos, tá? Não deixa aí de conferir os links na descrição, porque aí tem Instagram, tem o link da matéria que eu falei. Todas as informações estão aí embaixo. Gente, então é isso. Beijo pra todo mundo. Até a próxima.